A gente vai falar um pouco sobre o livro da segunda fase do modernismo, o livro Angústia, de Graciliano Ramos. É um livro muito pesado, que traz realmente sentimentos de angústia, mas é um livro muito bom, que te deixa preso o tempo todo, querendo saber como que o personagem vai sair daquela situação, sobre todos os problemas que ele está passando. E é uma história que se passa em Alagoas, ela é contada de primeira pessoa, ela é narrada por Luiz da Silva, contando a própria história. E Luiz da Silva, ele era um funcionário público, pobre, medíocre, totalmente decepcionado consigo mesmo, decepcionado com o meio, decepcionado com os outros. Ele perdeu o pai quando era ainda criança, que gerou diversos problemas para ele. Mas é um livro que te deixa realmente preso. É muito legal de se ler. A história, ela começa com Luiz voltando de um colapso nervoso de 30 dias seguidos, que gera uma angústia da forma como retrata esses 30 dias. E esse colapso nervoso gera um assassinato, que também é o que deixa o livro girando em torno disso, que te deixa mais angustiado ainda para saber o que vai acontecer. E o Luiz, ele tinha uma relação com uma mulher chamada Marina, mas ele ficava lembrando o tempo todo da sua família, lembrando do seu avô, lembrando do seu pai, lembrando do seu passado, e isso que fez ele entrar nesse colapso nervoso e criar diversos sentimentos de angústia. O Luiz, ele tinha um avô chamado Trajano. Ele era um fazendeiro com muito poder econômico, ele era muito rico, mas esse poder começou a entrar em decadência. E ele deixou esse poder já em decadência para o filho dele, Camilo, que é o pai de Luiz. E o Camilo, ele era um homem rude. Ele maltratava, ele era agressivo com o Luiz, que gerou também os problemas. Ele era uma pessoa ausente e ele gostava muito mais de ler romances do que de trabalhar. O que fez o poder cair mais ainda, perder mais renda e se tornar mais pobre. E aí foi quando o Luiz nasceu. Ele nasceu no final dessa decadência, porque já estava com muito problema econômico, então ele nasceu no final disso e continuou com a fazenda. Ele herdou a fazenda do seu avô, que também estava com o pai dele. E o pai de Luiz morreu quando ele ainda estava na infância, deixando ele órfão, que foi um dos principais motivos também para ele causar alguns problemas mentais. E o Luiz, ele começou a viver de favores, na verdade, vivendo um pouco em cada casa, pedindo esmola, dormindo em praças, dormindo na rua, sempre procurando uma forma melhor de viver, mas era uma pessoa muito pobre, muito medíocre, e era muito oprimido pela sociedade também. E vai mostrando isso muito detalhadamente, por isso que causa esse sentimento de angústia, conforme você vai lendo. E quando o Luiz, ele ficou adulto, ele passou em um concurso público e começou a trabalhar na diretoria de tesouro, na prefeitura de Manaus. Foi nesse momento que ele começou a ter uma vida um pouco melhor, que começa a ver como ele vai lidando com a situação toda. E ele tinha um livro, o Luiz. E nesse livro ele começou a escrever poemas românticos. E aí ele começou a vender esses poemas para as pessoas, para elas poderem usar com as pessoas que elas gostavam, dizendo que elas quem escreveram. E o Luiz vendia isso, dando o direito das pessoas de usarem esses poemas. E foi aí que ele começou a ter uma vida um pouco melhor, ainda muito medíocre, ganhando muito pouco, mas melhorando. E foi aí que ele acabou conhecendo a vizinha dele, Marina, desculpa. E a Marina era uma moça muito vaidosa, sempre se importando muito com a aparência, era uma pessoa vulgar, que amava leituras românticas, e foi um dos motivos de começar a ficar com o Luiz. E pelo que dá a entender no livro, ela é uma pessoa muito bonita, muito consumista também,
mas que realmente faz o Luiz se tornar dependente disso. E por isso que o livro traz tanta angústia, porque ele gera em torno de um assassinato, gera em torno de um amor mal resolvido, da falta de renda. É bem complicado, mas que te deixa bem preso para saber como que o personagem principal, como que o Luiz vai sair de toda essa situação. Luiz estava no quintal de sua casa, que dava para a frente do quintal da casa de Marina. E eles sempre se observavam, sempre se olhavam, e um dia a Marina seduziu o Luiz. Só que como o Luiz era um cara muito tímido, ele não sabia como reagir. Então como ele nunca tinha passado por situações amorosas, ele acabou ficando sem jeito. E também fez lembrar de uma situação onde pagava pensão, que ele acabou saindo com a dona da pensão e a sua filha. A outra vizinha de Luiz, que chamava Mercedes, tinha um amante rico que a mantinha. Marina sempre se baseou em Mercedes, porque ela era uma inspiração, porque Mercedes, ela sempre foi muito bela, ela sempre se vestiu muito bem, sempre usou maquiagem muito bem, e Marina sentia ciúmes, queria ser melhor do que Mercedes. A outra vizinha de Luiz se chamava Mercedes e tinha um amante rico que a mantinha. Só que Marina, ela tinha muitos ciúmes de Mercedes, porque a Mercedes ela sempre se vestia muito bem, ela sempre se maquiava muito bem, então isso acabava gerando uma revolta em Marina, porque ela achava que Luiz só tinha olhos para Mercedes. Seu Ramalho, que era pai de Marina, sempre reprovou o comportamento de Marina e censurava ela. Durante o tempo, Luiz ele foi criando afetos pela Marina. E aí os dois começaram a namorar, e depois de um tempo, o Luiz ele começou a ficar endividado. Porque ele queria pedir a Marina em casamento, só que Marina só queria as coisas chiques para um enxoval. E assim o casamento foi se adiando de tempo em tempos. O Luiz começou a se endividar e pegar dinheiro emprestado de Moisés, que era um judeu que não tinha coragem para pedir o dinheiro de volta. Então Luiz achou que essa era a situação para se livrar. Só que Vitória era uma mulher de 50 anos, feia e neurótica, que vivia na casa de Luiz e escondia as moedas no quintal de sua casa. Mas com todo o desespero, Luiz decidiu roubá-las. Só que ele decidiu devolver, só que ele colocou mais dinheiro. E como Vitória era alucinada, ela contava cada moeda. E aí ela começou a contar as moedas e viu que ficou uma situação tensa, porque aí eles pararam para pensar e não sabia de quem roubava dinheiro de quem. Julião Tavares é um sujeito estressado e gordo, e conheceu Luiz em um encontro literário. Julião era muito rico e filho de comerciantes, um patriota vazio, católico e hipócrita. Ele sempre seduzia as moças e depois a abandonava. E também era muito falastrão. Julião queria virar amigo de Luiz, sendo que Luiz não gostava do jeito que o Julião se comportava. Quando estava voltando do trabalho, Luiz acabou se deparando com uma situação que não gostaria. Viu Julião conversando com a sua esposa Marina. Luiz começou a discutir com Marina e depois de um tempo, eles se separaram. E aí Julião começou a namorar com Marina. Depois de perder sua esposa, Luiz tentou voltar com Marina e ficava olhando os dois sempre da janela de sua casa. A casa do Luiz e da Marina eram coladas, uma do lado da outra. Isso fazia com que o Luiz escutasse as vozes e as conversas do Julião e da Marina da casa do lado, principalmente do cômodo do banheiro, que era onde ele mais escutava as conversas. E foi aí que ele descobriu que a Marina estava grávida, e ele começou a seguir ela para ver o que dava e essas coisas para descobrir o que ela estava fazendo. Nisso, ele descobriu que ela estava procurando um lugar onde pudesse abortar a sua criança. E desse jeito, ele acabou descobrindo também que ele achou a tal da Dona Albertina. Quando ela estava voltando do consultório da Dona Albertina,
O Luiz parou a Marina no meio da rua e começou a xingar ela de várias formas por estar totalmente entristecido e muito bravo com ela, por ela não ter falado com ele e ter feito o que ela fez. Então ele começou a xingar ela de vários palavrões, de várias formas, e ela ficou muito envergonhada e com muito medo e não conseguiu reagir. O Julião Tavares ficou muito bravo também com a Marina, então ele decidiu abandonar ela porque já tinha feito outra conquista com outra garota. Nisso, o Luiz ele ficou extremamente muito bravo e muito estressado, mais do que ele já estava com a Marina, e decidiu também seguir o Julião. E nisso, quando o Julião estava saindo da casa dessa nova conquista dele, dessa nova menina, o Luiz estava com uma corda, segurando uma corda que ele já estava guardando há tempo. E nisso, ele decidiu matar o Julião e acabou enforcando ele. Luiz então voltou para casa com muitas dores de cabeça, pensando com alucinações, estava totalmente estranho e após essa crise ele acorda. Quando ele acordou, ele teve todas as suas lembranças do que ele fez na sua vida e aí sim ele começou a contar a sua história. E agora a história do livro foi isso, gente. Agora eu vou falar algumas características do livro que, por exemplo, quando o Graciliano Ramos ele postou esse livro, ele estava preso no Estado Novo e tipo, ele não conseguiu nem rever o livro para poder postá-lo. Essa obra retrata o acontecimento do presente para repassar o passado e também ela faz uma crítica social muito grande, onde representa que o Julião, no caso, ele tinha muito dinheiro e conquistava todo mundo por seu dinheiro, e a Marina deixou o Luiz pelo fato de ser muito pobre, não conseguir bancar ela e não ter condições de vida. E assim o Julião era uma representação de tudo aquilo que o Luiz queria ser, porém ele não poderia ser, porque ele tinha dinheiro, não tinha peso na consciência, ele fazia os atos e não se arrependia, não tinha arrependimento, e por mais que o Luiz era medíocre, pobre e um escritor frustrado que vendia sua escrita para os outros, ele tinha caráter e a mente sobre o que ele estava fazendo, ele tinha o pensamento, ele conseguia pensar e agir consciente dos seus atos.